Fala, moleques e molecas! Estamos aqui para mais um podcast do Red Canon. Eu disse que vai ser esse é o segundo episódio do Red Canon. Isso. Eu sou o Fux e para mim dublagem boa é dublagem feita no Rio de Janeiro. Eu sou o Aurimo e dublagem boa é dublagem que traz bom conteúdo. Não tenho criatividade. Eu sou o Nemo e meu hot take é chega de Guilherme Briggs, mano. Ô, louco, pesado. E bem, como o tema de hoje, vocês já devem saber, é sobre dublagem. E como nosso principal host hoje para falar sobre esse assunto, o famoso manjador, vai ser o Nemo. Eu? De novo. Exatamente, dublagem e afins. Tu é o cara hoje que vai ser nosso escudo, vai falar as paradas, vai ser apedrejado por nós. Muito obrigado. Obrigado. Bom que eu já consigo justificar o meu hot take aqui de cara, tá ligado? Então vamos deixar o Nemo por último. Não, desculpa. Eu amo o Briggs e eu amo o cenário de dublagem BR. E eu sei que todo mundo gosta bastante. Mas quando eu falo chega de Guilherme Briggs, não é referente ao Guilherme Briggs em si. Muito mais, tipo, caralho, gente, já deu dessa panelinha. Principalmente quando a gente fala sobre dublagens de animes atualmente. Porque, tipo, animes são uma base de franquia gigantesca, né? Então todo ano lança anime pra caralho. Lança, tipo, mais de 60 animes por temporada. Um bagulho absurdo, assim. Sei lá, eu não sou bom com números, mas é um bagulho absurdo. E a galera que dubla esses animes sempre são as mesmas pessoas, velho. É difícil eu pensar num anime grande atualmente que não tenha o Guilherme Briggs. Tudo bem, eu acho que não existe problema com isso até certo ponto, tá ligado? Porque eu acho que a gente já começa a colocar personagens muito importantes que talvez durem muitos anos na mão de pessoas que já estão há muito tempo na indústria. Eu concordo um pouco com isso até, porque se você parar pra ver, eu não tô falando que isso acontece com tanta frequência, mas é algo que pode vir a piorar nos próximos anos, é a despersonalização dos personagens. Porque no original a gente tem o seiyuu, né? Tem o ator de voz original que dá a voz àquele personagem, que geralmente a gente não vê tanto sobre. Mas quando vem pra cá e a gente começa a ver vários rostos famosos e vozes famosas operando em cima daqueles vários personagens, você começa a parar de ver o personagem e ver muito o dublador. Quem nunca viu uma dublagem do Wendell Bezerra, por exemplo, e pensou, nossa, a voz do Goku, entendeu? Eu acho que isso tira um pouco do impacto e da impressão da obra original. Não sei o quanto isso afeta, não sei quanto o que eu tô falando é uma realidade para as outras pessoas, mas é algo que eu sinto, entendeu? Eu consigo enxergar isso dessa forma também. Tipo, quando a gente para pra pensar no Takaba de Jujutsu, ele é engraçado porque é o Takaba ou é engraçado porque é o Guilherme Briggs que dubla ele? Eu acho que ele é engraçado porque é o Guilherme Briggs, porque o Takaba em si não é engraçado. Mas vocês entenderam, né? Era pra ser comédia na teoria, né? Mesmo que seja uma comédia que a graça é não ter graça. Mas eu acho que fica um pouco nessa questão, né? Tem dubladores que são tão carismáticos, mas tão carismáticos que eu acho que eles podem sim roubar meio que o ar do personagem, né? Eu, pessoalmente, tenho isso com o Alexandre Moreno. O Alexandre Moreno é quem? Agora eu tô lembrando. O Alexandre Moreno, ele é o ator que faz o Adam Sandler. Ah, pode crer. Faz o Alex também, agora eu lembrei. Ele é um ator, pra mim, que tá tão identificado com o personagem que ele fez que eu acho estranho ver ele em outros papéis. Por exemplo, em Darwin Incident, ele faz o papel do pai do Darwin, tá ligado? O pai adotivo do protagonista. E isso é uma parada que eu pessoalmente acho estranho, porque, tipo, eu vejo ele no Marigold, eu vejo ele no Adam Sandler. Pra mim, parece papéis muito deslocados pro Adam Sandler em si. Uhum. Eu não tenho certeza, mas antes quem dublava Adam Sandler era um outro cara que tinha o sobrenome Moreno, tá ligado? Tinha um Alexandre Moreno, eu acho que era Márcio Moreno, uma coisa assim. Às vezes eles eram parentes. Eu dei uma pesquisada, utilizei umas IA aí pra reunir mais ou menos o elenco de dublagem ali principal da Crunchyroll. E as dublagens da Crunchyroll é uma parada que a panelinha me incomoda muito. Eu não sei se é necessariamente panelinha ou se é simplesmente a Crunchyroll que só contrata o mesmo estúdio. Geralmente é parceria com os mesmos estúdios. Provavelmente, deve ter fechado o pacote. É uma parceria. O que se torna uma coisa, assim, pra mim um pouco bizarra, porque a gente acaba vendo coisas... Sei lá, o dublador na Crunchyroll que faz o Okarun é o mesmo dublador que faz o Asta, é o mesmo dublador que faz o Ashito, que é o protagonista de Aoyashi, né? Então, tipo, fica sempre aquela mesma voz pra aqueles mesmos personagens. E aí eu trouxe aqui uma parada, né, que eu não sei o quão certa tá. Eu já queria dizer isso, gente, foi uma pesquisa meio de última hora e feita com IA. Mas, tipo, tem alguns nomes aqui, cara, que tem mais de 45 personagens só na Crunchyroll, tá ligado? Eu entendo que, tipo, cara, os caras vão trabalhar, né? Lógico. Só que ao mesmo tempo,
Isso é uma parada que tem me cansado um pouco na dublagem, porque tem muita coisa diferente pra ver, mas a gente acaba pegando as mesmas vozes pra assistir. Eu acho que antigamente não tinha tantas vozes, quer dizer, tinha as mesmas vozes, mas antigamente não tinha tanta coisa pra assistir, então parecia menos maçante. Mais distante uma coisa da outra, você diz, né? Faz sentido. É meio que o processo de sucatização da dublagem, a gente pode falar assim, porque tem 2 pontos em relação a isso, que é o ponto que você falou, que o mesmo estúdio sempre tá pegando os mesmos animes pra dublar, porque a máquina tem que fazer dinheiro, então vai pegar um estúdio que trabalha mais barato, então esse estúdio vai contratar o mesmo elenco de dubladores e vai colocar eles pra fazer os mesmos projetos em sequência, tipo, não vai pensar em contratar uma pessoa a mais pra pagar um salário a mais. E o outro ponto é, isso afeta tanto o nosso entendimento das obras, né, a nossa interpretação das obras, como o Nemo falou, tipo, eu tô sempre vendo a mesma voz, quanto isso afeta a qualidade do produto final. Porque à medida que você sobrecarrega as pessoas que trabalham com isso, os dubladores, isso afeta o trabalho da pessoa e os prazos muito curtos afetam a forma com que essa dublagem é feita. Várias dublagens chegaram de maneira muito aquém do que elas poderiam ter sido se tivesse um trabalho real em cima daquilo. Mas o processo é, eu vou pegar vários animes, vou separar aqui aqueles que eu acho que eu vou dar mais audiência, vou colocar uma equipe para trabalhar neles tranquilamente, de boa. O resto do montante dos animes, eu vou espalhar os dubladores e fazer eles trabalharem o máximo possível. Atualmente não tá tanto, porque essa dublagem de anime, como a gente tá vendo hoje em dia, é um negócio meio novo ainda. Mas eu consigo enxergar um mundo em que isso se equipara a o processo que ocorre com os animadores, por exemplo, no Japão. Não sei se vocês conseguem visualizar a mesma coisa que eu. Que é um pouco tóxico, né? Eu acho também, como você falou da sucatização, eu acho que isso acaba se conectando com um pouco da quantidade de problema de mixagem que tá tendo, assim, que eu acho meio bizarro. Porque, assim, eu não sei o quanto vocês assistem de coisas dubladas, mas até pouco tempo eu tinha muito a preferência por ver coisas dubladas, assim. Inclusive, tipo, tem animes que eu falei, pô, não, esse anime eu não tenho saco, eu vou pegar pra ver dublado. Que nem Frieren, no começo eu falei, não tô muito interessado, vou ver dublado, e aí eu me apaixonei pela obra e tal. Porque a dublagem é um material mais acessível pra gente, né? A gente acaba conseguindo, tipo, prestar atenção mais passivamente, já que é a nossa língua. Mas, assim, hoje em dia, eu percebo muito erro de mixagem em coisas bobas, assim. Eu tava revendo o primeiro episódio de Black Clover, por exemplo, e é o primeiro episódio. E tem um erro absurdo de, tipo, eles duplicaram a voz do Asta ao invés de colocar a voz do Asta e do Yuno numa cena. E dá pra ver que foi um erro, porque, tipo, a frase do Asta, ela tem eco e, de repente, a voz do Yuno começa, sabe? Eu não sei se foi, tipo, o cara não conseguiu gravar e eles só acharam que podiam duplicar a voz do Asta, porque eles estavam falando a mesma frase, mas, tipo, ficou muito esquisito. Então tem umas escolhas, assim, meio que eu acho que vem meio dessa questão da pressa que você falou, provavelmente, né? Tudo a gente especula porque a gente não tá dentro do mercado de dublagem pra saber, né? Numa próxima oportunidade, vamos fazer uma continuação desse episódio com um dublador de verdade aqui. Ó, tomara. Mas no que se diz a respeito à dublagem, eu sinto que o último grande respiro que a gente teve com relação a gente nova e vozes novas foi quando a Funimation veio pro Brasil e veio com aquele projeto de colocar muitos animes novos pra cá, como foi com Steins Gate, Tokyo Ghoul, se eu não me engano, Claymore, Overlord, Assassination Classroom, todo mundo veio nessa leva aí. E eu lembro que teve muitos dubladores bons, como um que era youtuber, que era o Aquarius, que dublou o Okabe de Steins Gate. Pô, o cara mandou muito bem, mas nisso também eu sinto que veio uma galera bem marromeno, como por exemplo o cara que dublou o Kaneki no anime de Tokyo Ghoul, que pra mim foi uma dublagem bem capenga. Tem uma galera que eu não sei se que eles são mais ou menos, ou se eles estão com uma má direção, igual aquelas personagens de Frieren. Não sei se vocês viram Frieren dublado, mas tipo, eu vi. Aquelas personagens, uma tem poder de gelo e a outra de fogo, que elas conhecem no torneio. Cara, a dublagem é muito ruim, cara. É tipo... A voz dela destoa, né? O nível não combina com a personagem. Destoa, velho. Destoa. Tipo assim, é uma menininha com uma ruim. voz de fumante, tá ligado? A interpretação também tá ruim. Isso pra mim afeta mais do que a mixagem, porque muitas das escolhas da direção, as escolhas de vozes,
estão sendo só simplesmente muito mal feitas, entendeu? Personagens recebendo vozes que não combinam em nada nem com a voz original, nem com uma voz interpretativa que ele teria pra cá, uma adaptação, né, no caso. E eu não sei por que isso acontece. A minha hipótese maior é porque simplesmente eles só querem aproveitar a pessoa que já tá lá. Eles não vão atrás de uma voz nova. Se eu só adicionar um ponto lá sobre o problema de mixagem, que eu acabei de lembrar, que é pra Netflix. A Netflix até hoje tem partes de Hunter x Hunter dublado que estão em espanhol. Literalmente, tipo, você tá assistindo um negócio e o Gon, o Hisoka começa a falar em espanhol. Cara, isso tem acontecido muito, assim. Não só em espanhol, às vezes não tem fala. Se o Hisoka pelo menos falasse em francês, dava pra gente relevar, né? essa foi uma referência, que bom que vocês pegaram. E agora vou dizer uma coisa que não devem esquecer. Nada é impossível para um mágico. É que pra mim ainda é um sabor relacionamento. Eu tô aprendendo aos poucos, sabe? Teve um bafafá aí da dublagem daquele anime lá do Polar Opposite, alguma coisa, aquele romancezinho da menina... Por causa do negócio do Toguro, né? Do sabor relacionamento. Nossa, eu pensei que você ia falar do Moana 2, eu já tava até com a língua aqui. Eu tenho Não, mas o Moana 2 também sobre... é um assunto, tá ligado? Pra ser falado. Eu acho que a gente pode entrar muito nessa questão dos memes em geral, assim. Sim, eu tenho umas coisas que eu gostaria de relevar sobre isso. Tem anime que a gente assiste de temporada e tem anime que vai durar pra sempre, tá ligado? Anime de romance, eu acho que os caras, eles podem ter uma liberdade maior pra colocar uma zoeirinha, tipo, esse sabor. A gente vai olhar e vai ver, pô, é um anime da época, tal, como acontece na dublagem original. Por exemplo, o Mahito, lá durante o arco de Shibuya, ele canta uma música que tava estouradinha no Japão da época, tá ligado? Na dublagem eu não sei como eles adaptaram. Mas tem anime que, vamos supor, é um anime não isekai, na Idade Média, Goblin Slayer. Aí imagina, lá no Goblin Slayer ele vai correndo pra matar o Goblin e grita: pode contar comigo que o pai tá on. No contexto que essa história existe, o cara que não teve contato com a internet, ele vai falar: o pai tá on. Imagina com 2 idiomas diferentes, fazendo referência a estou online, estou disponível. Tá, em que contexto naquele mundo ele tá on? Ele tá on em que sentido? Ponto em questão que você levantou foi excelente, porque a gente pode falar da dita melhor dublagem, pelo menos pra quem é mais saudosista, do mundo dos animes, que é a dublagem de Yu Yu Hakusho. E a gente olha pra aquilo, assiste e gosta, não porque aquela gíria faz sentido pra gente, e sim porque a gente acha engraçado. Porque aquela dublagem foi feita daquela forma, porque aquelas eram as gírias usadas na época em que a dublagem foi feita. Então, se as dublagens de hoje sendo usadas gírias, é a mesma coisa que aconteceu lá. Só que no futuro talvez não seja tão engraçado as gírias de hoje, como as gírias de antigamente eram. Eu acho que é um pouco diferente, na real. Hoje em dia, a gente tem um elemento muito importante, que é a internet e a saturação das coisas, né? As gírias de Yu Yu Hakusho de antigamente, cara, eram maneirismos populares que, tipo, duravam por anos. Antigamente, eles usavam, como vocês falaram, gírias. Hoje em dia tem memes, tá ligado? A dublagem de Desencanto, por exemplo, envelheceu que nem um leite que você esqueceu fora da geladeira. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. É um meme daquele cara lá que, tá ligado? Coisas que não fazem sentido hoje em dia. Eu acho de verdade que não vale a pena. Não vale a pena. Mesmo igual você falou, Fux, anime de temporada, mano, não vale a pena. Sabe por quê? Porque a gente acaba entrando numa parada de distorcer um pouco o material original, tá ligado? E eu acho que em anime de comédia isso é super válido e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente data aquela obra que não é pra ser datada, tá ligado? Certas coisas dialogam bastante com a modernidade. Essa do sabor relacionamento é tão bobinha que é tipo um rebuliço tão grande pra uma parada de um ponto só, tá ligado? É muito diferente da dublagem do Desencanto, por exemplo, que é tipo, o desenho todo é assim, tá ligado? É tipo, toda fala, praticamente, todo momento tem um meme. Sim. Eu acho que, tipo, dá pra fazer um equilíbrio, mas também é um negócio que os caras têm que pensar, velho, isso vai ficar muito datado. Pô, o One Piece, pra mim, assim, a dublagem morreu, mano. Desculpa, não consigo. Não consigo ver uma dublagem que está se levando a sério com o Zoro falando Zoro Sola, mano. Num dos momentos mais sérios do personagem Alabasta, ele falando Zoro Sola me quebra muito, mano. Eu tô vendo um Dragon Ball Abridged, tá ligado? Tô vendo uma paródia. Eu não sei pra vocês, mas isso me tira da parada, tá ligado? Me tira da imersão da série e me joga da fandom. Isso aqui é pra fandom, não é pra quem tá vendo a série. Entra naquele ponto de qual é o propósito disso, entendeu? Qual é a finalidade de você colocar esse meme? Você quer colocar um meme pra ser engraçado? Tudo bem.
eu acho que é super válido. Mas só que como tudo na vida, principalmente em trabalhos profissionais envolvendo arte, entretenimento, o diretor tem que ser pontual e saber exatamente o que ele tá fazendo. A maioria desses memes, tipo o do sabor energético, o Zoro Sola, não me parece uma decisão inteligente de forma nenhuma, parece um negócio jogado. Um caso de One Piece que me chamou muita atenção foi... Eu posso estar falando uma memória falsa, mas eu já lembro de ter visto um corte de podcast do Glauco falando: pediram muito e a gente procurou uma situação pra poder encaixar tal coisa que a comunidade pediu. Que, se eu não me engano, foi o Bellamy chamando o Luffy de Luffy-Mose. E tipo, eu fiquei assim, caraca, por quê? A dublagem agora tá aí pra agradar o fandom e não pra abraçar pra mais gente? Ô, gente, desculpa. Fã não sabe o que quer, mano. Se fã soubesse o que quer, Dragon Ball AF era bom, tá ligado? E não é. Tá ligado? Putz, muito. Pô, não dá pra ter uma parada assim completamente sem filtro, mano. Os caras têm que ter pulso firme, não é possível, velho. Nossa, essa parada Luffy-Mose me dói muito, porque, tipo, entra numa outra questão que é o excesso de palavrão em One Piece. Eu acho que tem muito palavrão em One Piece, muito mesmo. Nossa, sim, eu acho que é nível subir classificação indicativa sem motivo. One Piece ele é um anime muito, tipo assim, classificação indicativa 12 anos, uma parada que passaria no SBT, tá ligado? Eu consigo imaginar o One Piece no SBT tudo que passou do passado. Cara, o atual não dá, é uma parada que, tipo, Cartoon Network faz parceria com a Crunchyroll pra passar a Dr. Stone lá pras 11 horas. Nunca vai ter uma parceria do Cartoon Network com a Crunchyroll pra passar One Piece por conta que, do nada, o Zoro abre a boca e solta uma descaralhada de palavrão. É, mano, e tipo assim, cara, quando chega em CP9, é palavrão atrás de palavrão, velho. Eu vi One Piece dublado porque eu tava vendo com meu cunhado, né? O irmão da minha esposa, que é, tipo, ele é mais novo. Ele tava, o quê? Com 12 anos quando o negócio tava saindo. Então, tipo assim, cara, como que os pais dele vão deixar ele ver isso, tá ligado? E é classificação indicativa 12 anos, pô. Isso era um ponto que eu queria falar quando eu falei lá sobre qual o propósito daquele meme e de como eles não são bem encaixados. É porque geralmente é só literalmente um memezinho de internet. Não é pra ser engraçado, não é nada. É só um negócio jogado ali sem propósito, sabe? Isso muito que me quebra muito, porque não tem um porquê. Pra ser engraçado. Não tem motivo, é muito bizarro. Se eles se colocassem e não fosse engraçado, seria... Eu enxergaria como... Tá, eles erraram. Tudo bem, acontece, pô, era uma cena pra ser engraçada, mas não foi engraçado, tudo bem. Mas eu não vejo um propósito. Eles não colocaram pra ser engraçado. Na cabeça, quando eles estavam fazendo, não era engraçado. Cara, o dublador do Vegeta falando que pediram pra inserir coisas que ele mesmo falou que não fazia sentido pra poder agradar fãs saudosistas. A dublagem de One Piece não é uma dublagem feita pra agradar o fandom. Nenhuma dublagem tem que ser feita pra agradar o fandom. A dublagem tem como seu objetivo atrair novos públicos pra aquela matéria. Se o fã não curtir a dublagem, tranquilo, não é pra ele. Ele já assistiu os episódios em legendado, ele vai continuar assistindo a série. Beleza, eles têm que pensar num público assim. Eu quero abranger o maior público possível. Os fãs, se eles quiserem ver, tudo bem, tá ligado? Pô, adaptação. O casting tá legal. Eu não acho o casting bacana no live action. Eu acho que terem reutilizado dubladores foi burrice, tá ligado? Poucos encaixaram. Eu acho que o Glauco eu também pro não Zoro sei já não combina. Eu acho que a voz do Glauco no Zoro ficou muito pesado, mano. Eu também. O dublador que faz o Zoro original, que é o mesmo que faz o Ichigo, ele falou que não poderia fazer porque ele já tava ficando velho e que era muito desgastante pra ele. Pô, eu entendo. Mas, pô, o dublador do Usopp, velho, eu acho aquele cara intancável no live action. Eu já acho ele muito caricato no anime. Tudo bem. Não sei se é porque eu gosto pra caralho do dublador antigo do Usopp, mas, pô, pra mim aquilo é bizarro. Eu acho que o Usopp, por exemplo, ser caricato no anime é uma coisa que cabe. Mas, pô, no live action, cara, eu acho que o live action, ele busca todo um tom diferente, né? É muito engraçado que, tipo, tem umas paradas que o Glauco tem um cuidado absurdo e umas outras que, tipo, pô, cara, como é que você... Não, mano, como é que você deixa um Zoro solo numa cena tão importante? Porque, por exemplo, o negócio do Onigiri é uma parada que eu super concordo com ele da adaptação. Não sei se vocês viram um corte dele falando sobre isso. Que ele bateu o pé que ele não ia traduzir Onigiri pra bolinho de arroz. Porque ele pegou e falou, cara, é um onigiri, não é um bolinho de arroz. Um bolinho de arroz, ele falou isso, né, parafraseando ele. É o que sua mãe frita lá na casa dela, tá ligado? Um onigiri é uma parada japonesa, que nem traduzir hambúrguer pra sanduíche, tá ligado? É a mesma coisa, mas não é, tá ligado? Então, tipo, pô, pra essas coisas, ele teve essa lealdade com o texto e cultura, o que é, pô, admirável, tá ligado? Manteve os ataques do Luffy no idioma original também, que pessoalmente eu não curto tanto.
vou deixar essa pauta aqui. Eu acho que até escrever entrar no podcast porque é interessante. Mas, cara, eu não gosto da ideia de manter o nome do ataque do Luffy em inglês. No original é em inglês. Pô, legal. Mas a gente vai saber o que é, sei lá o que, uma Gomu Gomu, Elefante, Gactelingan? Eu acho que quando a gente entra num mundo globalizado, né, a gente já perdeu isso daí, a gente já perdeu essa disputa, tá ligado? Eu entendo isso, eu prefiro traduções também. É igual se a gente fosse falar, hoje em dia as técnicas de Super 11 não seriam dubladas, pô, perde metade do charme, tá ligado? Era irado ver o Goenji falando furacão de fogo, não Fire Tornado, ficaria cara, se bem... liga. Mão fantasma! Mão fantasma. Você lembra disso na dublagem de Super 11? Sim, isso foi uma escolha bem engraçada, na verdade. O Francisco Júnior reclamou disso pra caramba no último... Eles não traduziram as expansões de domínio, ia ficar tão legal. Expansão de domínio. Como é? Eu ia falar vazio imensurável do Kurapika. Como é o nome da expansão do Gojo, pô? Expansão de domínio. Santuário malevolente. Puta que pariu. Ia ser muito expansão de domínio. Muriuku Show. Tem umas coisas que ao mesmo tempo se perdem, né? Infelizmente, na tradução. O Santuário Malevolente, por exemplo, tem toda uma parada de... E infelizmente, gente, na hora que você vai traduzir, dublar uma parada, certas coisas vão se perder, não tem como, né? Mas o Santuário Malevolente tem todo um trocadilho de que a palavra serve tanto pra santuário quanto pra cozinha, né? Sabe? Pois é, mas já que vai se perder, que se perca o subjetivo, não a intenção. Por exemplo, o Gojo falar Murioku Show, isso não transmite nada pra quem tá assistindo. Porque é uma parada em japonês. Então se ele falar vazio infinito, mesmo que perca o trocadilho que vazio infinito também significa bolinho de arroz em tailandês, não tem problema. Sim. Aí que entra o trabalho da dublagem, que eu acho que é o mais importante. De adaptação. Que é exatamente, a dublagem não é só uma tradução, porque se eu quero ver tradução, eu vejo legendado, tá ligado? Porque, tipo, pra mim o principal da dublagem tem que ser uma adaptação de texto pra poder fazer sentido. A galera que vai assistir Gintama vai ter que assistir Gintama do mesmo jeito que alguém que assiste South Park, tá ligado? Porque a referência de South Park é fazer referências a coisas da nossa cultura e coisas da atualidade. Que nem Gintama faz referência no episódio 23 do anime que lançou lá em 2006, fazendo referência a um mangá que só durou 3 capítulos na Shonen Jump e já foi cancelado porque, o autor cagou na mesa e tacou na cara do editor dele. Nisso, eu acho que a dublagem de Dandadan acerta muito. Sim, tem que traduzir. A Netflix, ela acerta muito nesse aspecto, na minha opinião. Mas a Netflix erra em literalmente mudar o texto de algumas falas. Isso me deixa muito maluco. De, tipo, inverter o texto, mano. Que é um episódio que tá tudo amarelo, assim. Acho que é o 3º episódio, sei lá. Que no mangá e no anime original, o Okarun fala, tipo, pergunta preocupado: você tá bem, Aira? No da Netflix ele fala: sai daqui! What the fuck, velho? Como assim? Me incomoda também que no da Netflix, o Okarun, quando ele tá no normal dele, que é nerdzinho, ele fala com uma voz irritante. Nossa, isso me pega muito. Tô morrendo de medo, me cagando todinho. Expansão de domínio. Murioku. Voltando sobre a dublagem de Jujutsu, que eu queria falar uma coisa sobre a dublagem de Jujutsu. A gente tava falando dessa questão das traduções e da voz de Deus, né? Como que isso meio que sumiu atualmente na voz, na dublagem. E Jujutsu já tem um narrador. Uma parada que me incomodou muito. Eu não sei se vocês viram a temporada de agora, 3ª, né? Dublada. Mas na hora que tá explicando as regras do jogo do abate, não tem nem tradução na tela, nem uma voz falando as regras. Então os personagens começam a dialogar sobre o texto que tá passando na tela e o texto tá em japonês. E você tem que ligar a legenda pra você... Isso na Crunchyroll, tá? Você tem que ligar a legenda pra conseguir ler o que tá escrito das regras do jogo do abate. Só que os personagens estão dialogando sobre isso. E se você tá vendo dublado, a legenda automaticamente vem desligada. Então eles estão falando sobre uma parada que você não faz ideia do que seja. Trabalho completamente amador, que, tipo, uma coisa totalmente simples que fansite fazia em 2010. Era só pegar a parada da legenda. Isso nem é uma culpa da dublagem em si. Isso é culpa da plataforma de streaming. Porque a legenda tá lá, tá ligado? Os caras só precisavam ter a atenção de, na língua que o cara tá vendo aqui, eu vou colocar essa tradução. Porque isso tinha que ter na tela, mano. Porque é um overlay, né? Tem um ponto também que eu não lembro se eu vi você falando, né, ou se foi outra pessoa no TikTok. Que é a questão do Kami-sama em Dragon Ball. Como se perdeu a essência do porquê ele é chamado de Kami-sama. Porque Kami-sama não transmite nada pra gente. Foi o Guto que falou isso, mas eu falei disso também. Kami-sama é Deus. Também tem aquele torneio de artes marciais, que é o Budokai Tenkaichi, que é o torneio do mais forte abaixo dos céus.
Budokai Tenkaichi é o jogo de PlayStation versão traduzida norte-americana, que eles inverteram, é Tenkaichi Budokai. Eu sempre interpretei a tradução desse nome do torneio como sendo uma referência ao Kami-sama. Tipo, a pessoa da Terra mais forte depois de Kami-sama. Mas é isso, tanto que quando o Goku ganha o torneio, o Kami-sama chama ele pra treinar. Ô, louco, aí sim. Não Mas é aí- que... Mas aí entra aquela próxima parte também do Kami-sama. Talvez eles não traduziram porque o significado de Deus na cultura japonesa é diferente do Deus na cultura brasileira. Aí tem no encerramento, Kami-sama às vezes pode ser cruel, Kami-sama com certeza é mal. Toda a Eu questão imagino também se fosse Deus. do demônio sair da boca de Deus, né? Isso tudo aí é uma questão de adaptação que eu acho, na verdade, tipo, é melhor deixar em japonês mesmo pra não gerar uma polêmica, uma desavença, uma maluquice assim. Sim. Eu levantei esse ponto mais porque a gente tá comentando muito sobre problemas de dublagem. E por mais que esses problemas tenham se evidenciado recentemente, porque a gente tem um Sempre volume existiu, muito maior, isso já acontece há muito tempo. Não é uma coisa nova. Quem não lembra do Evil invocando as bocas na Batalha da Cidade? Toda a dublagem de Yu-Gi-Oh! É bizarra, assim, porque a dublagem de Yu-Gi-Oh! Já é feita por cima de outra dublagem censurada, né? Que é a dublagem norte-americana. E tem pequenas coisas que são muito engraçadas, assim. Vocês estão ligados que no Yu-Gi-Oh! Toda vez que os caras vão começar a duelar, no japonês eles falam duelo, né? Eles falam duelo. Nos Estados Unidos, por algum motivo, eu acho que é porque não encaixava na labial, eles colocaram pra Let's Duel, né? Só que quando chegou no Brasil, Let's Duel não cabia na labial. E aí a adaptação falou assim, vamos colocar duelo. Então a dublagem deu um 360, tá ligado? Voltou pro original sem querer. Muito foda. Cara, mas falando disso de dublagem, tem um caso recentemente que eu não sei se vocês viram, que é no The Batman, a série animada de 2006, que do nada, num arco, chega o Caçador de Marte, e aí ele vai falando, você e o Arqueiro Verde não foram capturados por conta que o Superman, o Flash, a Mulher Maravilha e o Incrível Hulk tinham superpoderes. Aí eu fico pensando, no original eu sei que era o Gavião Negro. Mas o que aconteceu na dublagem que teve essa mudança aí? Por quê? Incrível Hulk. Pô, se fosse o Senhor Incrível, eu ainda entenderia por onde foi, mas o Gavião Negro... É porque provavelmente deve ter alguma coisa a ver com Rock. Pode crer. Aí os caras mandou assim. incrível. Os caras mandou o Incrível Hulk. Nossa, mano, não vi isso, velho. Mas isso acaba virando umas certas pérolas, né, da parada. Eu acabei de lembrar de Ben 10 Omniverse, eu acho, da Gwen falando a vingança de Vilgax. É do Alien Force, Do Alien Force, que entra a narração na frente da fala da Gwen. Sim, e tecnicamente essa frase dela foi dublada, né? Só que na mixagem os caras puseram por cima, porque tinha essa questão da voz de Deus lendo o texto, né? É tipo aquela música dos créditos de Steven Universo que é Lost Media, não tem a... Conseguiram restaurar. Conseguiram? Conseguiram Vencemos, restaurar. Mas ainda assim não é oficial. Tem aquelas distorçãozinhas, não é né? oficial, tem um pouquinho. Mas, cara, eu acho essa música tão bonita. Steven Universo, Papleto, é uma briga muito forte. Steven Universo e Invasorzinho, como o meu desenho favorito. E Invadorzinho tem uma dublagem que, pra mim, supera o original. A Vingança de Vilgax, parte 1. Inclusive, você puxou Steven Universo, cara. E Steven Universo tem uma parada que é muito interessante na dublagem e eu não sei como isso é abordado nos estúdios. Que são desenhos musicais, né, mano? Normalmente mudam, né? O dublador dá pra música alguns... normalmente mudam. E Steven Universo é um desenho musical, assim, que eu acho que ele acerta bastante, mas às vezes ele erra feio. Tem um que a voz muda total. Eu não lembro quem era, mas tem uma que a voz muda. Honestamente, eu não me importo com a voz mudar. Mas quando a música é ruim, dói. Sim. Quando a música, tipo assim, quando a música... Não é nem que ela é ruim. É quando ela não tem métrica. Dói. Tem uma música ruim em Steven Universo? Tem algumas que ficam piores. A música da Spinel, do filme, logo do filme, é muito ruim, gente. Nossa, sim. Nossa, é muito Eu não senti ruim. tanto, acredita? Sério? Eu acho que é porque eu vi o filme em inglês primeiro, né? Talvez. Eu também vi Eu o inglês primeiro. A única parte que eu lembro que me desagrada a respeito da Spinella, que eu pensei que era que você estava falando, é aquela que a Pérola tá cantando, apresentando as funções da Jen, e aí chega na parte da Spinella e eu sinto que a música destoa. Essa também. Mas ela cantando, lutando com a galera, eu não acho ruim não, mano. Eu acho até que legal. A música eu da sinto que perde a Bismuth me vibe. incomoda. Lá no... Quando ela aparece. Aqui muda a voz pra caralho, né? Sim. E não é Nossa, por causa da mudança da voz. É por conta da métrica, exatamente como você falou. Aham. Eu sinto falta
das adaptações de músicas e aberturas. Mas, tipo, é uma coisa que hoje em dia já se lutaria com direitos autorais a mais do Sim. que era antigamente. Mas isso é uma coisa que sempre teve nas adaptações de música, né? Sempre teve essa parada de, às vezes, trocarem a métrica absurdamente e isso incomodar muito. Igual um lance que rolou em Dragon Ball Super. Das aberturas, deu treta na época? Eu não lembro disso. O quê? A primeira Você não- deu bastante. Cara, e eu vou falar, nessa daí eu não tô com o Wendell, cara. Eu não tô com o Wendell. Eu lembro, tipo assim, na época que ele falou, é porque a galera quer que adapte certas coisas, não dá pra se traduzir como fã faz. Mas a galera não tava reclamando necessariamente da tradução. A galera tava reclamando que a música tinha erros grotescos. Tipo assim, tem erro de prosódia, que é aquele negócio, tipo assim... Sabe quando você estende a palavra com a sílaba tônica errado pra ela encaixar na métrica? Ela tem a abertura, a primeira abertura de Dragon Ball Super tem isso. Depois tem encerramentos ali que acertam bastante, o pessoal gosta bastante. Cara, a nossa dublagem é muito boa, né? Olha só quanto tempo já rendeu de papo. E isso me lembra uma coisa muito interessante e um pouco preocupante. A nossa dublagem, tanto pra gente aqui quanto pra vários lugares no mundo, é a melhor dublagem do mundo. E a gente fez um podcast de quase 1 hora sobre alguns pontos que são negativos. Imagina a galera dos outros países recebendo aquelas dublagens horrorosas, que nem a de Portugal. Me perdoe, pessoal de Portugal, mas Dragon Ball em português de Portugal não dá. Eu fiquei sabendo, a dublagem em Portugal é uma cultura de zoar com o desenho mesmo. É uma cultura de... Tipo, isso tem um nome, eu não sei o quão verdade é isso, talvez isso seja muito mentira, mas é ruim de propósito, basicamente. O que eu ainda acho uma merda, tá ligado? Independente, porque tá destoando É. tá desvirtuando o material original, é ainda pior. Original. É basicamente a dublagem daquele lá, Histórias de Fantasma, nos Estados Unidos, que nem o Japão botava fé no anime e foi pros Estados Unidos, o cara lá dublando, a criança... Pô, a Oh, dublagem do you dos Estados fucking Unidos é retard? triste, viu? Só pra gente não cair numa fake, essa da História de Fantasma não é uma dublagem oficial. O estúdio nunca recebeu uma tradução desse anime. O que aconteceu? Eles receberam os episódios, aí eles iam gravar. Só que, eventualmente, eles desistiram de gravar. Tipo, não sei o que aconteceu. O estúdio japonês que mandou, já que ele não botava fé, eles só abriram mão. Então os caras nunca receberam o texto. Aí, no tempo livre, eles começaram a dublar, tipo, sem entender nada. Entendeu? Eles começaram a olhar pra tela, ver o que tava acontecendo e zoar o negócio. E aí, essas fitas de gravação ficaram pessoal com alguém, e aí alguém postou na internet, eventualmente. Ô, louco, cara, Então não é fake. uma dublagem de verdade, é só tipo... Não é uma fake, necessariamente, porque essa dublagem realmente existe. E realmente foi feita por dubladores profissionais em um estúdio. Mas ela não é oficial. Ela não é algo que saiu, não era algo aberto ao público, tá ligado? Eu gosto mais da história agora. Eu também. Não, Pra mim é muito mais da hora. muito bom. É tipo aquele caso, não sei se vocês estão ligados, do estúdio de animação que fazia os anjinhos, tá ligado? Rugrats, que tem a Angélica. Tem uma história onde os caras, eles basicamente faziam um storyboard, e do storyboard, os caras, no tempo livre, faziam uma história que não era do desenho. Aí descaralhou tanto que fizeram uma história que o diretor, um chefe do estúdio, viu aquilo e falou: gente, pode parar com isso. Porque a história chegou num ponto onde a Angélica matava o Tommy, o pai do Tommy fazia ela beber água sanitária, e aí corta, tá ligado? Mas o cara fala: a partir disso a história ficou tão pesada que a gente teve que mudar a cultura dos animadores no estúdio. Mano, eu acho que isso é uma parada meio normal dentro de estúdios americanos, porque tem uma parada que rolou também na dublagem de Dragon Ball, né? O dublador oficial do Goku falando uns absurdos, pô. Falando assim, coisas meio... Hoje em dia, né? É que na época lá eles viam como piada, mas coisas que hoje em dia era tipo, o Goku falando do Freeza e sendo homofóbico pra caralho, tá ligado? O Freeza falando coisas que seriam assim, racistas, sabe? Tem uns bagulho assim. E você acha esses áudios fácil na internet, tá? Bizarro. O dublador do Batman falando: o execrável Guilherme Briggs. O Ash encontrando o Vegeta é um meme muito bom que sempre me lembra como a dublagem é mágica. Nossa. Aquele filme lá do Finalmente 18, que tem todo o elenco de Dragon Ball reunido e tem umas pérolas muito boas. Cara, falando nisso, tem esse lance, né? Que é adaptação. O nome do filme é Finalmente 18, com os atores muito velho. Porém, o nome do filme em inglês é Finalmente 21, que é a idade pré-bebê. Uma atualização que faz sentido, mas pra mim não. Porque, pô, a gente sabe que o filme é nos Estados Unidos. Eles falam dólares.
Mas isso é uma coisa também que eu acho que vai muito de cultura pra você vender a parada, né? Porque, por exemplo, Finalmente 21 não comunica nada na hora de vender o filme. Verdade. Né? E aí, Finalmente 18, você tem, tipo, o cara é maior de idade, né? Mas agora, indo pra um ponto aí, a gente falou tão bem, tão mal da dublagem, mas pra vocês, qual a melhor dublagem de anime que vocês já viram? Pô, tu me pegou muito desprevenido, cara. Cara, eu vou puxar aqui então a minha, que foi o que o Fux comentou, que é... Não sei se ela é a minha preferida, porque eu não tenho costume de ver muita coisa dublada. Mas é no mesmo naipe, tipo, tanto pela obra ser importante pra mim, quanto puxando aquela nostalgia da dublagem de Yu Yu Hakusho, a dublagem de One Punch Man é excelente. Da primeira temporada, pelo menos, que foi a que eu vi dublada. Porque ela sabe o que tá fazendo. Ela coloca os memes, mas ela coloca os memes pra ser engraçado. É trabalho de direção acontecendo na minha frente. E não são necessariamente memes, né? São piadas. São piadas. São piadas. São piadas que não ficam datadas, porque elas são, tipo, são trocadilhos, são boas piadas. Realmente, a do One Punch Man, a da primeira temporada de One Punch Man é muito boa. Eu acho que nos traz também o que nos traz também a de mob, né? Sim, cara, a dublagem de mob é muito boa e não falam tanto de mob quanto deveriam no geral. Tanto da dublagem quanto do anime em si. É porque quando o negócio é um diamante, tá ligado? Já não tem o que falar sobre ele. Mas uma parada interessante da dublagem de One Punch Man é que o diretor de dublagem, ele é o Diego Lima, que é o mesmo cara que dubla o Garou na segunda temporada, mas também, por curiosidade, para não falar que isso aqui é uma completa escatologia, é o cara que atualmente dubla o Superman do James Gunn. 'Cause I'm punk rock, yes I am. Nossa, acabei de lembrar de um tópico que a gente não falou e que eu queria falar. Superman, Spider-Man. E aí, o que vocês acham disso? Isso é uma parada que tá globalizando e eu acho paia. Mas eu acho triste, que, né, mano? Pra mim, Superman soa muito melhor do que Super-Homem. Eu também. ênfase no não Super-Homem, não é Super-Homem. Ninguém fala Super-Homem na dublagem, é sempre Super-Homem. Super-Homem. Superman eu aceitei mais rapidamente porque a gente sempre teve o Batman, Sim. né? E tipo assim... Sempre tivemos e o aí Wolverine. sempre destoou, né? O que era Batman, tá ligado? Tipo, isso sempre destoou, assim. Então eu acho que Superman eu ainda aceitei rápido. Mas Homem-Aranha... Mas o Wolverine. O Wolverine sempre foi, né? Uma parada que sempre teve na mitologia, pelo menos da minha galera, da minha família, da minha região, é que o Wolverine, ele é um lobo. Eu acho que isso é muito por conta dos filmes, que tipo, sempre tem um paralelo do Logan com lobos, e uma parada assim. Então é parecido. Só que não, ele é um carcaju. O que é um carcaju? O carcaju, ele é tipo um diabo da Tasmânia, um bagulho assim, tá ligado? Mas Spider-Man é uma parada que dói, velho. Porra. Aranha é tão icônico, é tão forte. É uma parada que já tá tão no imaginário. E eu lembro que antigamente tinha uma que a tradução era a tradução mesmo. Não era Peter Parker, era Pedro alguma coisa. Pedro Prado. Pedro Prado. Eu acho que eles pararam de falar isso porque é um trava-língua. Eles traduziram todos os personagens. Nossa, e o J.J. Jameson? Foi uma das primeiras dublagens. Era João alguma coisa. Quer ver? Vamos achar isso aqui. Vamos achar isso aqui. Era um negócio assim. Primeira tradução. Cara, o nome dele em inglês é John Jonah Jameson Jr. Agora eu vou ver como é que era o nome dele na adaptação. Aqui, Pedro Prado era Peter Parker. Tia Maria era Tia May. Dr. Polvo era o Dr. Octopus. Cara, tem cara... João... Nossa. Jonas Jaime. Júnior. Eu vou ficar com a Aurimo. Minha dublagem favorita é One Punch Man. Não faço ideia de outra dublagem. Não faço agora. Uma dublagem pra mim que eu acho perfeita e que nunca vai ser superada é a dublagem do filme O Sem Floresta. Uma dublagem perfeita pra mim de filme, tirando do Era de anime, né? Agora do filme Deu a Louca na Chapeuzinho. Nossa, esse sim, esse é que melhora o filme. Agora que eu percebi que eu falei um filme e era pra ser de anime. Minha dublagem favorita de anime, porra, difícil. Eu gosto muito da dublagem de Fate Stay Night. Pô, a gente vai ter que fazer uma parte 2, mano. A gente vai ter que fazer uma parte 2. A gente precisa falar de live actions merdas que melhorados porque os dubladores eram originais, pô. A gente pode falar isso no episódio de live actions. E foi isso aí, o podcast acaba aqui. Tchau, até o próximo episódio do Red Canon Cast. Falou!